Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? E aí, Paulo, joinha? Joia. Beleza? O papo vai ser legal hoje. Ah, vai. Nossa, eu tô animada. Então vamos lá. Fala dos parceiros aí que a gente já mete bala. Tá com 15 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho é nosso parceiro especial aqui no podcast. Oferecendo self-service, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência. Também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadib Shaibi, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E vocês podem chamar no WhatsApp, que é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E você conhece a Rota? Eles atuam com assistência técnica e especializada em celulares, notebooks, tablets, PCs, videogames de todas as marcas. Grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suporte, uma afinidade de produtos. E para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também com mais 2 filiais, uma no comecinho da Washington Luiz e outra no estacionamento do Ponto Novo do Jardim Novo. Chama agora no WhatsApp que está aparecendo aí na tela e resolva todos os seus problemas com esses serviços. Rota Celulares e Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E agora, você está com uma fome e você quer comer algo bem gostoso? É Suelen Salgados, uma delícia de salgadinhos. Liga agora nesse telefone aqui, 19 99790 0073. E o endereço da Suelen Salgados é Rua Geraldo Pereira da Silva, lote 12, bairro Nova Veneza, Mogi Guaçu. Muito obrigada, viu, Suelen Salgados, pelos salgadinhos, estava uma delícia, nosso parceiro aqui do podcast. E eu convido vocês a irem lá, não vai perder, hein? Liga agora, porque está uma delícia de salgado. E Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. Dado o recado, Paulo. Obrigado, Bia. E o recado meu é você que está assistindo esse podcast nesse momento, comente o que você achou. E porque sempre trazemos pessoas interessantes como a de hoje, né, Bia? Hoje tá bem legal, bem interessante. Vai falar de muita coisa, de história, né? Sobre cultura, enfim. Muita coisa. Quem que a gente vai conversar hoje, Bia? Hoje a gente vai falar com Luiz Dalbo, secretário da Cultura e do Turismo de Mogi Mirim. Fala, Luiz, tudo bem, meu amigo? Olá, gente, boa noite. Que bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo a gente estar junto hoje aqui. E estou aqui para isso. Vamos falar sobre tudo. Sou um entusiasta do meu trabalho, das coisas que a gente consegue desenvolver, e a gente está aqui exatamente para conversar, bater um papo, porque cultura é isso. Ela vai sendo transformada a partir dessa roda de conversas, que agora a gente não faz mais roda de conversa, a gente faz online, a gente só ganhou oportunidades, né? Formas de fazer. Sim. Então, Luiz, eu vou fazer a pergunta que eu acho que qualquer um que te conhecesse, ou no momento que estivesse te conhecendo, faria. Né? Quem está do outro lado, o Luiz. Então, vou fazer a pergunta no lugar de muita gente. Quem que é o Luiz? De onde que veio? Aqui de Mogi Mirim mesmo? Quem é você, meu amigo? Eu sou nascido em Mogi Mirim. Adoro dizer que eu venho da periferia, sou um menino periférico que trabalhou, que estudou, sou uma das primeiras pessoas da minha família a conseguir fazer universidade e fui tentando construir um caminho
principalmente através da arte, né? Eu faço arte desde 2002, então isso quer dizer, desde os meus 19 anos, e a arte foi me oportunizando caminhos, assim. Às vezes, no começo, meio, será que vai dar certo, né? E isso foi acontecendo. E eu vivo e vivi de arte todo esse tempo, né? Hoje estou gestor público, mas eu venho do teatro, eu sou formado em artes visuais, então eu venho do educacional mesmo, sempre trabalhei muito com projetos e ações sociais, então acho que trabalhei em diversas entidades, não só em Mogi Mirim, como também atuei bastante aqui na cidade de Mogi Guaçu, e fui construindo, moldando o profissional que eu sou. Também sou pós-graduado em psicopedagogia, porque eu fui muito para esse viés educacional, o quanto a educação poderia transformar. E aí, nessa minha jornada, eu trabalhei com criança, trabalhei com adolescente, trabalhei com adulto, trabalhei com idoso. E aí eu fui construindo aí, não só através do teatro, mas através das artes, como um geral, né? Fui professor de artes por muito tempo, no público, no privado. E esse é o Luiz, assim, que está aqui hoje. Um fazedor de cultura e que hoje está gestor público, né? Que é uma passagem também que eu espero fazer bem feito. Ó, que legal. Na verdade, você contou uma trajetória em 2 minutinhos, mas achei legal. Sabe por quê? Cultura junto com... Você é professor também, as duas coisas. Deu aula de artes também. Não só de artes, mas também escola, normal. É legal. E agora eu queria voltar só um pouquinho na parte de artes lá atrás. Você falou bastante do teatro. Como é que é? Encenava mesmo? O diretor de peça? Ou escrevia? Como é que era o seu lance no teatro? Por que eu tenho muito carinho por estar gestor público? Eu comecei no mesmo centro cultural que hoje eu sou gestor. E lá... eu era muito tímido, a gente estava falando de timidez, eu era tímido, eu era um menino que tinha dificuldade na escola, porque eu era bastante disléxico, então eu sempre ficava no não me encaixo, quem sou, ou não me encaixo, não vou ser nada. Aí, através do teatro, e foi o teatro primeiramente, depois eu fiz dança, fiz outras coisas para melhorar o meu ator, mas através do teatro eu fui, peraí, acho que eu consigo, acho que eu sou capaz. E esse sonho de infância, de sempre viver um personagem, primeiro através do teatro, eu fiz um pouco de cinema também, sempre foi o que me encanta. Porque isso não faz só eu me entender, vivendo outras vidas, mas faz também eu querer ser outros. Aí eu não fico enjoado de ser eu. Então eu gosto de brincar de ser outro, né? E o teatro também tem uma coisa de empatia. Para mim ser outro, eu tenho que entrar no universo desse outro. Então eu conheço sobre o mundo, a gente se torna mais empático, menos preconceituoso, a gente entende um pouco mais do ser humano, né? Eu falo que anda muito com a psicanálise, né? Essa coisa do tentar encontrar um outro caminho. Então foi um pouco isso. E eu nunca parei de fazer teatro, né? Eu entendo, Paulo, que quando eu não tenho recurso, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho vontade. Então, por exemplo, eu tenho um texto que eu quero fazer, mas não tenho dinheiro para o figurino, não tenho dinheiro para o cenário. Aí veio o grande desafio, que então tá, se eu não tenho dinheiro para o figurino, eu vou aprender a fazer figurino. E aí eu fui fazer formação. Eu não tenho dinheiro para contratar um cenógrafo, vou aprender. Né? Não tenho um iluminador, vou aprender. E nesse caminho que eu percorri, não sozinho, graças a Deus, não. Foi como a gente tem uma companhia de teatro desde 2004, a Vidraça Companhia de Teatro, que eu sou um dos fundadores, e lá a gente foi aprendendo a ser coletivo. Então a gente começa qualquer projeto sem R$1. Não tem nenhum real, mas tem a gente, tem a nossa força de trabalho, tem a nossa criatividade, tem os aprendizados. Então cada um foi aprendendo um pouco. Desde costurar para poder fazer até a direção. Né? Então eu falo que eu sou ator, mas eu brinco de ser diretor muitas vezes por causa da necessidade. Eu brinco, eu tenho uma história boa, estamos contando, né? Manda bala. Eu sonhei com a história do meu sobrinho, por exemplo. Eu falei, eu sonhei isso no palco, uma peça de teatro. Eu pedi para minha cunhada, reconta isso num texto. Ela fez um depoimento, desse depoimento a gente constrói o texto e levei para o palco e fiz teatro com isso. Ganhamos até um prêmio, isso lá no começo da minha... E aí essa mesma história do meu sobrinho tem deficiência e tudo mais, eu sonhei num filme, inclusive com os cortes que eu ia fazer nesse filme. E eu não tinha dinheiro. Eu falava, Luiz, como você vai fazer um filme? E eu estava fazendo faculdade de artes visuais. Então, lá na faculdade, eu tinha um pouco de cinema.
Eu também tinha feito um curso de cinema porque eu sou fuçado. Não tem dinheiro, mas a gente vai procurando bons profissionais e vai garrando ali nas pessoas. Quando eu fui fazer... eu sonhei com isso, falei, vou comprar uma câmera. Eu lembro até hoje, 15 vezes nas casas, alguma coisa da vida. E aí eu tinha 50 conto, que foi que eu gastei no figurino. Né? E esse meu primeiro filme ganhou um prêmio nacional, eu ganhei um prêmio, até depois o filme ganhou um dinheirinho até. Aí eu falei, pô, eu acho que é por aí, né? Tanto no meu fazer teatral, no meu fazer de cinema, e eu levei um pouco isso para a secretaria, sabe? De que, tipo, a falta de recurso não é o meu maior problema. Pode ser a falta de tempo, mas a falta de recurso não é. Então eu tenho trazido isso para a minha gestão. Sabe? Às vezes a gente trabalha 24 horas seguida, mas a gente não deixa de fazer. E eu entendo também que essa experiência de professor com criança, jovem, adulto, me dá uma experiência de como falar com o público-alvo. Né? Então, você vai fazer uma peça de teatro, ou você vai vender uma peça de teatro para a população, para que a população possa assistir, como aquela pessoa naquela idade gostaria de ouvir isso para se interessar no assunto. Né? Porque a grande dificuldade da cultura é a fomentação, é público, é plateia, é trazer o pessoal para consumir aquilo que a gente gosta. Né? Então é um pouco essas experiências que eu tento levar para a minha vida, sabe? Para a minha vida profissional hoje como gestor público. A gente nunca pode se anular. A gente é resultado de uma história. A gente tudo que a gente foi trazido para a gente, o que a gente foi construindo de conhecimento, vai fazendo a gente virar uma grande esponja profissional e pessoal. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, esses caminhos que eu vou percorrendo. Não sei se eu respondi ou falei demais. Trajetória grande, né, Bia? O que você achou? Sim, interessante. E também eu acho que se aplica também no evento que você fez para comemorar e lembrar, né, homenagear os 150 anos da estação de Mojimirim. Isso. E que foi um evento muito bonito. Eu tive a oportunidade de estar lá, minha filha, o Paulo também. E conta pra gente como que foi, conta também a história, né? O que tem por trás, que muita gente não sabe, né? Sim, o que a estação, né? Ela representa, quem foi na estação, né? E tudo. Toda a importância dela. Então, este evento em si, né? Ele começa acho que faz uns 2 anos que eu lembro da gente. Hoje é o gabinete do prefeito, onde é a nossa estação da Mogiana, e ela é o grande símbolo da cidade. Ela é bem localizada, fica no centro da cidade. Eu faço os eventos da cultura ali no Espaço Cidadão, tem a feira noturna, tem uma série de coisas que fazem com que aquele lugar seja de circulação enorme da cidade. Para quem lá em casa, para quem lá de casa, né, e de casa não conhece a estação de Mojimirim, porque eu não conhecia, eu não sabia que lá também é um espaço para cultura, para arte, para cursos, né? Isso, tem o Salão teatro, Vermelho, tem palcos, tem várias coisas lá que às vezes aqui o pessoal não está sabendo, sim. né? Conta pra gente. Há 2 anos atrás a gente estava falando, olha, vai fazer 150 anos a estação. A estação ela é de uma época onde os barões do café, de toda essa região, eles escoavam o café a partir da ramal de Amparo, por exemplo. Então foi-se feita uma articulação muito grande para que a cidade de Mojimirim fosse um ponto também de escoação de café. Então essa estação, ela é um símbolo desta época, deste poder do café, né, principalmente das plantações de café, dos barões de café, que localizavam toda a nossa região. A gente fala Mojimirim, mas aqui também faz parte disso. E junto disso, ficou incumbido na época que começou a estação em 1872, ela só foi inaugurada em 75. O João Teodoro, que é um mojimiriano, era governador da província. Então eles tiveram a oportunidade. Além da articulação dos barões do café, era um mojimiriano que estava como o assinador de cheque lá, era o cara que mandava. Então se construiu uma grande articulação e o João Teodoro Xavier, que hoje é o nome do nosso museu, ele falou que o progresso venha. Porque isso é importante que todo mundo entenda, que falando de 150 anos atrás, você ter um local onde você poderia escoar o café de forma mais rápida, e não só o café, todos os outros alimentos pudessem chegar de forma mais rápida, você traz um desenvolvimento para a região, né?
Então, a Estação da Mojana ela já se construía como um símbolo muito forte. E ela foi inaugurada em 1875 pelo Dom Pedro II. Né? Ele fazia suas viagens, então dentro do roteiro dele de viagem estava passarem em Mojimirim para inaugurar a estação. Né? E como a gente constrói evento? Daquele jeito que eu falei, professor pedagógico. Uhum. Eu falei, gente, não pode contar historinha que o povo não guarda. A gente não pode contar historinha com uma pessoa chata que fica lá falando horas. A gente tem que ser divertido, a gente tem que ser lúdico. Né? Então esse evento que a gente fez de manhã, à tarde e à noite, a gente tentou fazer uma grande festa, a gente trouxe o próprio Dom Pedro reinaugurando a estação. A brincadeira é essa, vamos estilizar o Dom Pedro, claro, é um ator estilizado, todo o tempo ele mostrou isso, ó, agora eu sou o ator. Agora. E ele leu, dentro do lúdico dele ali, o diário de Dom Pedro da época. Né? Porque existe todos os registros de Dom Pedro II, que a gente fez uma pesquisa, a gente tem grupo de historiadores na cidade, a gente fez a pesquisa, e quando a gente começa a estudar, gente, é infinito, né? É infinito, nunca se acaba. Eu estou falando um pouquinho. Uhum. Então, essa brincadeira do Dom Pedro, de todas as encenações na plataforma da estação, que é um prédio de 150 anos, então ele é um prédio bonito, ele é um prédio histórico, ele é um prédio diferenciado, com uma iluminação diferenciada. Então, a nossa ideia é ressaltar a importância e a beleza do prédio. Então o evento foi todo montado nessa coisa. As pessoas que iam assistir de manhã, à tarde, à noite, tem um videozinho que introduz isso para a criançada. Aí o Dom Pedro interage com as pessoas. E aí a gente tinha ferromodelismo. A gente teve o pessoal do Senac que fez uma exposição lúdica totalmente... que entenderam a ideia pedagógica. Por isso que eu falo, eu gosto de fazer coisas com parceiros. O Senac super entendeu como fazer, e onde as pessoas iam entrando como se elas estivessem passando por pessoas na época. Era essa a nossa ideia. Vamos viajar? Quem recebia o convite, a gente mandou o convite para algumas pessoas, era uma passagem de trem com o nome da pessoa. Para convidar mesmo, vamos viajar para 150 anos atrás? E eu acho que o que foi legal foi isso. Todo mundo que saiu de lá, sempre, nossa, eu não sabia dessa história. Uhum. Nossa, e aí todo mundo sai contando para as outras pessoas que o Dom Pedro esteve aqui, que nós estávamos passando por uma pandemia naquela época, uma epidemia que se chamava. Eles falavam que era a doença dos mexiguentos, mas era varíola. Mojimirim estava em lockdown. Então Dom Pedro veio, inaugurou a estação rapidamente, fez um lanche e foi visitar vários lugares. Como os cavalos, né? Tem duas histórias engraçadas. Uma, o Guedes, que era o grande amigo dele da época, o cavalo estava... Como é que a gente fala? Os cavalos estavam trotando, os cavalos estavam nervosos naquele dia, ele teve que caminhar pela cidade a pé. Imagina isso, o imperador do Brasil teve que andar a pé na cidade. Aí ele foi na igreja, a igreja estava fechada porque estava em lockdown. Ele foi na outra igreja e ficou esperando a chave não veio porque estava em lockdown. O padre falou, não vou abrir a igreja. Aí ele foi na delegacia, aí os policiais fugiram todos e falou, a gente está com medo. Né? Então, olha a vivência dele em Mojimirim. Ele veio 3 vezes em Mojimirim, mas essa vivência... Ele conta de um jeito sério, mas a gente começa a estudar e ver as entrelinhas, é engraçado. Então, os registros ele deixou escrito, no passagem como um dele, diário né? mesmo. Uhum. A gente tem o registro, né, do diário com a letra dele mesmo, depois é tudo descrito. Quando o ator foi fazer, a gente fez a brincadeira de mudar as palavras para os tempos atuais, mas ele também brincou com as palavras e explicava para o público isso, né? Eu acho que assim, o teatro é uma forma que ensina a qualquer idade, né? Então todo mundo que saiu de lá, saiu falando para a escola, para a galera do Dom Pedro, e aí as pessoas falam assim, quando que o Dom Pedro vai vir de novo, né? Quando que o Dom Pedro... A gente tem agora, e as escolas estão trabalhando os 150 anos da estação como temática do aniversário da cidade, que é o mês que vem, né? E aí o pessoal tava da educação falando, Luiz, você pode, por favor, levar o Dom Pedro também para o desfile? Eu falei, claro, eu vou ligar para ele, vou ver se o Dom Pedro está disponível. Eu fui buscar ele lá no... Fez sucesso esse Dom Pedro lá, e muita gente tirando foto. Você viu ele lá? E é um ator... é um aluno do Centro Cultural de Teatro, então a gente gosta muito de fazer isso. Todas as apresentações lá são alunos da secretaria. Né? E isso engrandece a gente, não é fazer um teatrinho, eu não gosto dessa palavra não é uma dancinha, não, eles fazem aula, eles têm uma disciplina e aquilo vai fazer com que eles construam um trabalho teatral, de dança, ou de circo, ou de fanfarra que a gente apresentou também.
Então é um pouco isso, assim, a ideia daquele evento. Aham. Foi muito legal. Foi muito bonito. Qual que é o nome daquele que sobe em cima daqueles... Tecido acrobático, você está falando? Isso, tecido acrobático. Isso, teve. Tem aula também lá, né? Tem. Hoje, o Centro Cultural, na verdade, eu me orgulho muito de dizer que aí eu peguei a secretaria, tinha 400 alunos, hoje tem 1.200. Isso é bom, né? 1.200 pessoas fazendo arte. 72 tipos de atividade. 10 de artesanato, bordado, até tecido acrobático. Como o Centro Cultural é um prédio só, eu não dava conta. Então, qual foi a intenção do governo nessa gestão? Descentralizar. Então, hoje, além do Centro Cultural, eu tenho 2 polos principais, que é na Zona Leste, né, que a gente chama de pontinhos de cultura, e um em Martim Francisco, que é o nosso distrito de Martim Francisco. Então, muitas atividades não estão no Centro Cultural, mas estão nesses polos também. Sim, entendi. Então, a gente tem tecido acrobático para criança, para jovem e para adulto, no pontinho da Zona Leste. E aula de circo também. Teatro, música, dança. E é gratuito? Tudo gratuito. Tudo gratuito. Todas as ações da cultura na área de aprendizado são gratuitas. E sabe o que é legal? Eu tive nesse evento que você estava falando, né? Para quem não sabe, realmente foi bem legal o evento em Mojimirim, né? E deu para ver a sua polivalência que você adquiriu nesse conhecimento de toda a vida na cultura, sabe? Pegar recursos, não sei o que tem, não tem, vou tentar fazer. Porque a gente viu bem feito, né? E deu para ver parcerias, deu para ver algumas coisas que foram confeccionadas. Então eu falei, a sua polivalência em tudo que você aprendeu mostrou nesse evento. Não foi legal pra caramba? Sim, foi muito legal, muito legal. E sem contar a história de Dom Pedro, que eu nunca imaginei que Dom Pedro veio para Mojimirim, que veio aqui na nossa região. É inacreditável, eu nunca ouvi falar. O quadro da bengalada lá, a gente precisa... Não, da bengalada, então eu fiquei... Tem gente que não sabe, mora aqui, não sabe. A gente precisa saber. A gente já descobriu que, para quem não sabe, que Dom Pedro veio e andou pela cidade e ninguém tava abrindo a porta para ele. Olha só, não é interessante? Aí a gente fala cidade de simpatia, mas cadê a simpatia da cidade? Abre a porta pro Dom Pedro, pô, ele tá andando na rua aí. Então, às vezes você tá andando na rua em Mojimirim aí, e Dom Pedro já andou na rua que você tá andando aí no centro, aí, né, nesses lugarzinhos ali. Mas e aí, porque assim, bem bom conhecedor da história, como a gente acabou de ver que o Luiz isso pode tirar muita dúvida de muita gente que tem, né? Mas vamos entrar na história do quadro da bengalada. O que é isso? O que eu tô falando aqui, Luiz? Você vê como que é legal a gente... O que faz a gente aprender a história, muitas vezes, é a coisa mais engraçada da história, não é? Mas aquilo tá tudo valendo. Por isso que eu gosto da arte. A arte é uma forma lúdica de ensinar, né? Quantas histórias do Brasil ou do mundo a gente aprendeu através de um filme, de um bom filme. Senão a gente também não guarda. Por isso que é importante a arte. A história do quadro da bengalada é assim. Mojimirim, como era a tradição, Mojimirim era uma cidade que era a comarca da região, então Mojimirim tinha uma importância porque era uma das cidades mais velhas da região, mais velha que Campinas até. Então, como comarca da região, Mojimirim tinha a Câmara de Vereadores mais importante da região, porque aqui decidia-se tudo de todos, né? Porque as outras cidades aí não eram arraiar, elas não eram consideradas cidades, né? Inclusive Mogi Guaçu. Então, a Câmara de Mojimirim falou, precisamos ter um quadro do nosso imperador, que é Dom Pedro II. Então, o que a Câmara fez? Ela contratou um pintor italiano, tá? Esse pintor italiano foi para o Rio de Janeiro, o Dom Pedro II pousou para ele, como tem outras réplicas no Brasil, tá? E como essa história da bengalada não é exclusiva de Mojimirim, aconteceu isso em outra parte do Brasil também, num quadro dele numa Câmara. Na época. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existem umas duas coisas, porque foi uma revolta, não tinha rede social, né? Então, era a forma de... Então, vamos lá. Então, Dom Pedro pousou e aí foi trazido esse quadro. Imagina a relíquia, a valiosidade, não só para a época, quanto hoje, esse quadro, ele tem 158 anos, tá? A gente foi fazer a contabilidade do quadro, no livro Tomba, ele tem 158 anos. Quando chegou aqui, ficou na Câmara dos Vereadores, ela era para ficar em destaque, que é o quadro Dom Pedro. Quando o Império caiu, né, quando acabou o reinado, o Império caiu, né, o Brasil foi se tornar república, né, o Império foi para a República, os vereadores revoltados
se revoltaram contra Dom Pedro. Ele não fez nada para resolver isso, porque tinha galera que gostava, mas tinha galera que queria que ficasse império. Então, as pessoas romantizaram, mas depois ele foi pesquisar. Falou, não, aí ele pegou e deu uma espadada bem na parte genital do quadro, onde Dom Pedro tá lá todo imponente. Vocês têm que botar esse quadro aí pro povo ver, hein? Tá, a gente dá um jeito. Uma bengalada bem na parte genitária do Dom Pedro, né? Diz, ele deu uma espadada. Depois a gente foi ver nas pesquisas que nada. Era um senhorzinho, pegou uma bengala e pá! Né? Deu uma bengalada, não foi uma espadada. Esse quadro ficava onde? Ele ficava originalmente, na Câmara. onde ele levou a bengalada, ele estava pendurado onde? Na Câmara dos Vereadores. Tá. Aí, acho que é Barão de Sintra, na época, ficou como um quadro importante desse. Ele pegou e levou embora pra casa dele. E ficou escondido na casa dele por muitos anos. Com a marca da bengalada. Com a marca da bengalada. A marca da bengalada nunca foi tirada. Né? Ela ficou lá. Claro que você vê que ele foi rasgado e reconstruíram ele, né? Dá pra ver, eu vi. E aí, muitos anos depois, o Barão de Sintra devolveu esse quadro para se eu não me engano, foi para a Câmara mesmo, e aí acabou chegando no museu. Hoje é lá no Centro Cultural, no Museu Histórico Pedagógico, que fica o quadro. Então, ele é de uma preciosidade por causa dessa bengalada, que graças a Deus nunca restauraram, que bom que não restauraram, porque é histórico, lógico, é um fato histórico, e ao mesmo tempo ele tem uma necessidade de restauro do entorno dele, porque ele ficou exposto a sol, ele ficou exposto em lugares não climatizados, então ele é um quadro muito importante para a história de Mogi Mirim, acho que até para a história da nossa nação, né? De entender que nem todo mundo ficou feliz com a República e nem todo mundo era feliz com o Império. Então, ele está lá, colocado no nosso museu. A gente tem intenção de restaurá-lo um dia, sem tirar a característica da bengalada, né? Mas é muito legal também, que a gente estava falando um pouco como a história é contada. Primeiro quiseram romantizar, né? Não, pegaram uma espada, foi lá e apunhalou ele. Não, era um senhorzinho lá, revoltado, pegou a bengala e pá. E o quadro ficava em uma parte alta, por isso também ele conseguiu só atingir a parte de baixo. Ainda bem, senão ele podia ter destruído todo o quadro, né? Quando a gente fala de arte, e a gente também tem que entender, há 158 anos atrás, a gente não tinha fotografia de maneira... Né? Então, um retrato era feito em pintura. Então, a importância de uma pintura, tem figuras históricas que a gente só conhece por causa das pinturas, não é? Então, essa pintura do Dom Pedro, claro que as pessoas falam, mas Dom Pedro não era tão jovem assim. Mas Dom Pedro, nessa época, não era tão assim. Claro que é a romantizada que o artista deu. Que Dom Pedro também falou, tira a minha espinha aqui que tá feia. Pezinho de galinha. Gente, todo mundo tem vaidade. Você acha que Dom Pedro também não tinha? Né? Eu acho que isso é muito legal, muito legal. Então eu tenho muito orgulho desse quadro. E toda vez que a gente vai fazer qualquer ação, eu tenho uma das ações que é uma contadora de história que vai contando história e andando pelo museu. Então, toda vez que ela conta a história da Mãe Galada, as crianças piram e depois elas trazem o pai para conhecer o quadro. Um dia, foi muito engraçado, como a arte pode provocar e faz o que eu quero, que é fomentar público, né? Um dia eu estava andando pelo Centro Cultural, tinha uma criança arrastando o pai. Vamos, pai, vamos, pai. O homem falou, pelo amor de Deus, aonde fica o quadro desse Dom Pedro? Porque esse menino tá me falando a semana inteira que eu tenho que ver o quadro do Dom Pedro com a bengalada. Eu falei, não, pai, vamos lá que eu vou te mostrar. E eu contei. Então, assim, a criança veio com a escola, gostou, aí ela trouxe o pai, a mãe. É isso. Eu falei, opa, o trabalho da gente está acontecendo, né? Porque, às vezes, a cultura, a arte... ela fica muito elitizada. Elas acham que quem tem dinheiro pode participar. Muitas vezes, eu como um professor de projetos sociais, de ações sociais, eu vivenciei, ninguém me contou, eu vivi, de pessoas que eu levei para o Teatro Municipal, adolescente, criança, olhar para aquela escadaria de ouro, assim, toda bonita, e ele parar e falar, eu posso entrar aí? Isso é não se sentir pertencente da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, eu tento fazer um centro cultural bonito, mas que a pessoa se sinta acolhida. Eu posso entrar? Deve, é seu. 90% de tudo que a gente faz aqui é gratuito, é para que as pessoas venham mesmo. Né? É uma cultura tentando acolher.
Porque se for uma coisa muito chique, muito arrumada, a pessoa fala, eu não vou porque eu não estou me sentindo acolhido. Não, a gente faz uma cultura para todos. Eu quero que a pessoa elitizada que está acostumada com aquilo muito chique venha, mas que aquele que não está acostumado também venha. Entendeu? Então é um pouco essas nossas intenções. E com a história a gente tenta fazer a mesma coisa. Toda vez que a gente quer recortar a história de alguma figura mojimiriana importante, a gente está falando a gente falou do João Teodoro, que é uma figura muito emblemática. Ele foi professor da USP, ele foi um advogado importantíssimo do estado de São Paulo e nasceu na cidade de Mojimirim. A gente tem que ressaltar, ele que assinou para a estação. Qual que é o nome dele mesmo? João Teodoro Xavier. João Teodoro Xavier. Tá? Ele é estudado em faculdade de advocacia. E a maioria dos mojimirianos não conhece. Então, é obrigação da prefeitura, quanto Secretaria de Cultura, recontar essas histórias. Porque a memória, ela é fundamental para a construção de uma cidade. E isso traz pertencimento também. Porque quando eu conheço a história da minha cidade, eu tenho mojimirianos para me inspirar, eu falo, pô, a minha cidade é legal. É pertencer, eu falo assim, muito pertencer, né? É tão feio, tão triste quando a gente vê as pessoas de qualquer cidade falando mal da cidade dela, né? Isso também tem a ver com o turismo. Eu só vou conseguir um turismo de verdade quando eu tiver uma população que acredita na sua cidade, que vê o potencial dela. Todas as cidades têm defeito, todas as cidades têm problemas. A gente não pode negar isso. A gente que anda por várias cidades, a gente consegue reconhecer ou superficialmente, ou se a gente vive na cidade, a gente consegue ver o dia a dia. Mas isso não tira o charme, a beleza, a importância das pessoas que construíram a história dessa cidade, a cultura dessas pessoas, né? Então a gente... Que é rico, né? É uma cultura rica. Com certeza. Eu vejo a nossa região com uma cultura riquíssima e pouco explorada. Então, a ideia da Secretaria de Cultura e Turismo é essa, é explorar mais a história da nossa região. Quase todas passam por Mojimirim, porque Mojimirim é mais velha? Com certeza. Era vilarejo de Mojimirim, era não sei o que de Mojimirim, era a comarca de Mojimirim. Até hoje, né, nesses 4, 5 anos de gestão, muitas pessoas querem fazer pesquisa. Eu estou fazendo um doutorado em Amparo. Tive que vir para Mojimirim fazer a pesquisa porque nasceu de lá. Em Mogi Guaçu, hoje mesmo a minha historiadora recebeu 2 pessoas que estão fazendo uma pesquisa sobre a história de Mogi Guaçu, mas precisou passar por Mojimirim, porque aqui virou cidade antes. Mojimirim virou cidade antes. Então, tudo isso se constrói junto, né? E quando você constrói uma narrativa verdadeira, principalmente, porque quando a gente não tem certeza, a gente prefere não falar, ou a gente fala, vamos continuar pesquisando? Vamos continuar pesquisando. O assunto não pode morrer. Né? O que eu acho ruim é coisa. Não vou falar nada porque eu não conheço, não sei. Não, vamos contar, porque a gente vai juntando as fontes, porque não pode ser uma fonte só, e dessa fonte a gente vai chegar num senso comum da história de qualquer lugar, né? Então isso é importante. Sabe uma coisa legal? Você falou do turismo. E Mogi Guaçu também tem vários lugares que a gente vê que é histórico, mas eu lembrei de um episódio para te falar que eu acho que você vai gostar. Acho que eu estava em Piracicaba, visitando alguém, em algum lugar, e eu falei, Mojimirim é do lado de Mogi Guaçu e tal, e eu não sei porque a pessoa falou assim, Mojimirim é legal, que eu passei num lugar histórico. Eu falei, mas onde que é esse lugar? Eu conheço alguma coisa lá em Mojimirim. Passando num prédio que parecia que era a casa de um barão do antigo, que é onde a delegacia, sabe aquele... O que era ali? Sim. Ali sempre foi delegacia. E antigamente também. Sim, sempre foi o prédio da delegacia. Então, e a pessoa olhou um e falou prédio tombado. é um prédio que ninguém mexe ali. E foi bem legal porque a pessoa falou de algo de Mojimirim de outra cidade. Então, pessoas prestam atenção nessas coisas nas cidades, como essas coisas de Mojimirim, né? Que traz uma história, alguma coisa assim. A gente conservou pouco o patrimônio da gente. Isso é normal em qualquer cidade. Tem cidades que conseguiram preservar mais, teve cidades que conseguiram manter de pé muito mais, porque também da questão cultural. Mas hoje a gente faz um esforço muito grande, isso junto com o Conselho de Patrimônio que a gente tem também, que também foi uma coisa que eu senti necessidade de implantar para ter mais braços para defender, porque o progresso muitas vezes se parece inimigo do histórico, né, do patrimônio.
E não é. Então, Não lá, é, né, gente. Tem vários exemplos hoje, lá em Mogi mesmo, tá uma chuva de cafés em prédios charmosos, antigos, onde você mantém as características. A gente tem o MAN, que é o Museu de Arte de Mojimirim, que eu acho muito importante as pessoas conhecerem, que é uma iniciativa privada, porque é um colecionador que teve vontade, pegou o dinheiro, foi lá, comprou um prédio antigo, restaurou o prédio, porque reforma é diferente de restauro, né? E tombou esse prédio e transformou num museu de artes. Se você vê o número de visitantes mundialmente que eles recebem, não é nem só do Brasil, por causa do acervo que tem, por causa do prédio ser bonito e histórico, por causa do café que foi feito junto, né? Continua o empreendedorismo, continua coletando recursos e é uma iniciativa gratuita para a população. Entendeu? Então, muito me orgulha ações como essa. Então, dá sim. Lá em Mogi tem uns 2, 3 restaurantes que foram feitos em casas antigas e que se mantêm as características. E é um charme. Entendeu? É um charme com comida boa, comida típica, mas ao mesmo tempo também sendo um lugar gostoso. Hoje a galera não é instagramável, né? Ela não quer fazer uma foto. Hoje os lugares precisam ter um charme. E o charme passa pela arte, né? Passa pela arte, na estética, na cor, e também no quando você conserva aquele patrimônio, de falar, nossa, estou entrando num casarão antigo, estou entrando... Então, muito se fazer ainda, viu, Paulo? Mas acho que a gente está nesse caminho aí, tentando achar formas. Onde que é o museu que você falou? Esse é MAN? Isso. O MAN, ele fica na rua... Doutor Moa Sintra, fica do lado da faculdade ali. A galera vai achar fácil, viu? É um lugar que vale a pena. A Imaculada? Não. A faculdade Santa Lúcia. Ah, Santa Lúcia. Imaculada é aqui. Imaculada é aqui, isso. Mas é do mesmo grupo, né? Então, ali do lado, bem localizado no centro da cidade. E importante também, quando a gente fala de revitalização de centro, eu vi pesquisas, eu estou estudando bastante isso, porque todos os centros estão sendo esvaziados, eles estão perdendo o seu patrimônio, então também lojas fechando e tudo mais. Todos os grandes centros, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, estão trabalhando com equipamentos culturais no centro. Primeiro, você incentiva o morador, as pessoas voltar a morar no centro. Então, tem que ter um incentivo fiscal ali, tem que ter algumas coisas. Mas o segundo passo é, traga equipamento cultural para o centro. Porque faz a vida diurna e noturna girar e faz pessoas frequentarem esse centro. E pessoas frequentando, elas compram, elas consomem, elas passeiam. Mas tem que ter boa calçada, tem que ter boa logística para estacionar. Tudo que são coisas que, quando você pega uma cidade antiga como a nossa, que foi construída com ruas curtas e tudo mais, e é histórico isso também, legal que a gente está estudando, o plano inicial de construção da cidade, como ela foi construída, e você quer manter essas características, você acaba tendo uma série de desafios para fazer o centro da cidade ser revitalizado, ser funcional, né? Então é um dos desafios de qualquer prefeitura, e o de Mojimirim também está passando por esse momento aí, de tentar o que a gente pode fazer mais. Falando ainda do turismo, você consegue citar alguns pontos turísticos hoje de Mogi Guaçu que quem vem de fora pode ir lá ver? Mogi Guaçu? Desculpa, Mojimirim. Mogi Guaçu também posso falar, mas menos. Eu só queria falar, para quem não sabe, eu tô com um folhetinho aqui que ele trouxe de Mojimirim, que diz assim, venha descobrir nossa gastronomia, artesanato, igrejas centenárias. Por isso que eu perguntei para você falar, né? Vou corrigir no Mojimirim. Os restaurantes que você falou que tem... Eventos culturais. Assim, que tem num hoje, alguns pontos turísticos que as pessoas falam assim, eu vou lá e vou encontrar em Mojimirim hoje. Isso. Hoje a gente tem tentado desenhar ainda, prematuramente, a gente está trabalhando, depois eu vou convidar vocês, vou deixar aqui o convite, dia 27 vai ter um passeio pelas principais ruas da cidade, contando os nomes daquela rua, por que aquela rua tem aquele nome, e aí a gente vai terminar, começa no Museu Histórico e vai terminar no Museu do MAN. Então a gente vai ter esses dois. Então a gente está tentando desenhar alguns passeios, mas também alguns pontos que a gente sabe que são diferenciados, né? Uma é a estação,
que é um lugar diferenciado, é um prédio de 150 anos. Ele existe ali uma plataforma, ele existe um espaço cidadão, que é um espaço de evento, ali leva para um ponto que é o evento da Feira Noturna, que a gente tem toda quarta. A gente tem o Centro Cultural como um espaço onde tem um teatro, onde tem um salão de artes, né, um salão nobre de exposições, e tem um museu histórico. A gente tem as igrejas centenárias da cidade. Quando Dom Pedro veio a Mojimirim, ele fala isso, a igreja de São Benedito já existia, então o prédio está lá, ele foi todo restaurado, ele está bem bonito. A igreja da Igreja do Carmo, ela estava em construção ainda, então ela estava na finalização, ele fala isso no depoimento dele. A gente também tem a Matriz, que é um espaço, todos os espaços aí com uma característica sacra. E a gente foi pelo lado católico, mas também tem umas igrejas lindíssimas, protestantes também no centro, lindíssimas mesmo, assim, com características antigas, com características centenárias. A gente tem o Bosque das Jabuticabeiras, que é um dos que a gente mais recebe visitantes, que é onde tem o abrigo subterrâneo, né? O abrigo subterrâneo é outro mistério legal nosso. A gente tem um abrigo subterrâneo perdido no meio da floresta do lado do rio, assim. Então tem muita história por trás, pesquisas não terminadas. Então eu falo assim que alguma história é real. Ele é um lugar totalmente diferenciado, tem foto deles aqui, ele é um túnel mesmo, onde você pode entrar, você consegue ver. Então, existe as histórias de que poderia ser um lugar de guardar semente de uma fazenda, ali podia ser um lugar para armazenamento de água, porque ficava do lado do rio, ali foi construído na mesma época que a antiga FEBEM, então também podia ser um cafuá, onde colocava os meninos para ficar castigado ali dentro, então escondia eles, fechava eles ali dentro, porque isso existiu em muitos lugares. E também tem a história de que na Revolução de 32, como única cidade que teve bombardeio aéreo da América Latina naquela época foi Mojimirim, a gente tem até os destroços do avião destruído, a gente tem uma história muito bonita com a 32. Um dia podemos falar só da Revolução. Não, a gente tem as fotos da época, foto mesmo, assim, real. E ali, então, diz que o general da época falou, evacue o abrigo que nós vamos usar para guardar armas, guardar alimento. Então, pode ter sido um esconderijo de soldados, né, na Revolução de 32. Inclusive, no passeio de 9 de julho que a gente faz, que é bem legal, a gente usa, faz do mesmo jeito de Dom Pedro, tem os soldados, tem encenações, tem as famílias se despedindo dos heróis da guerra. Muitos mojimirianos foram lutar na guerra, e acreditando que São Paulo poderia ganhar, e, enfim, não voltaram, né? A gente tem um herói de guerra que é o Chiquito Venâncio, a gente tem várias histórias interessantes. E aí, além disso, a gente também tem aí uma coisa que está fortalecendo muito em Mogi, que é um turismo espontâneo rural, cara. A gente tem a Rota do Pão com Ovo. O nome é tão popular, né? A Rota do Pão com Ovo começou assim. Olha, sou ciclista, gosto de andar em estrada de terra, construí uma rota, a gente para no Pão do Ovo da dona Eliana, porque lá é o pão com ovo. Gente, é o pão com ovo. Vocês não têm noção de saboroso que é. Aí outra pessoa gostou também, aí os ciclistas começaram, aí a prefeitura falou, pô, vamos fazer placa, vamos construir essa rota, e a gente está trabalhando um pouco isso, ela é espontânea. Se você pegar sábado à tarde, domingo de manhã, não tem lugar para estacionar lá no restaurante, é um armazenzinho no meio da zona rural, assim, e outros lugares estão trazendo essas características da Rota do Pão com Ovo. A gente tem a intenção de criar outras rotas rurais, porque as pessoas não têm noção de como a pessoa que está em São Paulo, por exemplo, naquela vida maluca, não gostaria de ir para o interior, respirar um ar puro, comer um pão com ovo. Que às vezes é uma coisa que a gente não dá valor. É simples, mas imagina o lugar, né? Um pão com ovo. A gente também tem muita força e tradição da comunidade italiana. Então, é a cidade de que come a polenta mole, a polenta frita, a polenta de todos, com queijo, a polenta de todos os jeitos possíveis, né? Então, a gente também tenta resgatar um pouco isso, né? A gente tem um livro que fala das famílias italianas da cidade. Este livro catalogou, na época, mais de 300 famílias, sobrenomes que vieram para cá, nesses 150 anos da estação, e vieram através da estação. Desceram lá no Porto de Santos, pegaram o trem e vieram para a estação.
né? Então, a estação se conecta com a história da cidade. Na Revolução de 32, tem um videozinho que eu vou mandar para vocês depois dar uma olhadinha, que a gente fala disso também. A gente tem foto dos tanques de guerra chegando nos trens na estação, entendeu? Então, a estação, ela é confidente de 150 anos da história Imagina dessa que história cidade. passou numa estação Se como a essa. estação fosse uma Nossa. pessoa, cara, não ia faltar história para contar. Né? Então a gente fez essa brincadeira. A gente até fala a estação contando a história dela, conectando direto ou indiretamente com as figuras que a gente acha importante dessa cidade, né? Outra figura importante de Mojimirim é o Joaquim Firmino, né? Que foi delegado na Penha do Rio do Peixe. Quem é Penha do Rio do Peixe? Hoje Itapira, que mudou de nome por causa da tragédia que aconteceu com ele. Ele foi delegado lá, ele era abolicionista, ele foi assassinado pelos coronéis. Imagina, se eu vou querer um delegado que defende o povo negro, eu não quero. Então, assassinaram ele brutalmente na frente dos filhos. Tem relatos que foram 200 homens espancando ele. E aí os mojimirianos da época falaram, não se mata um filho dessa pátria. Entraram no trem às 6 da tarde para buscar o corpo do Joaquim Firmino. Ele não vai ser enterrado lá. Ele vai voltar para a cidade dele. Buscaram o corpo e trouxeram na estação. E o Joaquim Firmino, ele foi assassinado em 1888, 11 de fevereiro. 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Existe relatos que o estopim dela assinar foi o assassinato dele, porque ficou tão famoso, tanto é que fala assim, o homem que mudou o nome de uma cidade. Por que mudou o nome? 2 anos depois, o mesmo assassino dele era presidente da Câmara. Falou, ai gente, nossa cidade é muito mal falada, vamos mudar o nome da cidade? Mudou o nome da cidade. Então, Penha do Rio do Peixe se tornou Itapira, por isso que não tem como fugir da história de Mojimirim para a história de Itapira, para a história de Mogi Guaçu, né? O pequeno Rio de Cobras, o grande Rio de Cobras, né? Uma das histórias legais também é por que Mogi Guaçu, que já era um arraiá como Mojimirim, não se tornou cidade antes, sendo que a gente tinha um grande rio. 3 coisas importantes assim na pesquisa inicial. Uma, Mojimirim era mais articulado politicamente. Não tem como não dizer. Centrado pessoal na Câmara. Né? Exato, não tinha como fugir um pouco disso. Segundo, quando o rei, né, pediu para, vamos analisar lá que cidade que pode virar arraiá. Mogi Guaçu deu muito azar. Mogi Guaçu estava numa época onde tinha uma mortalidade de peixe gigante, e esses peixes mortos na beira do rio fedia a cidade inteira. Quando eles vieram, eles escreveram na carta: a cidade não tem condições de virar cidade, por causa do mau cheiro. Então, são 2 fatos ali que já fizeram. Mas a cidade de Mojimirim tem um ar agradável e a água é limpa, pura. Tanto é que na rota dos bandeirantes, eles paravam para comer em Mojimirim. Porque toda cidade nasce na beira de um rio, né? Então, eles nasciam ali. E tudo isso que eu estou falando, gente, não é eu que sei, não sou contentador. A gente vai ensinar as pesquisas e eu sou fuçando, junto com os pesquisadores. A gente tem um centro de documentação histórica, a gente tem a Pintac e Rosana, que também fazem um trabalho bem legal de história. A gente teve o falecido Patelli também, que escreveram alguns livros, acabou de falecer faz 2 meses. As pessoas que foram das suas pesquisas construindo. E aí, não posso fechar numa fonte só. Então, a gente vai catando um pouquinho, vai construindo, tentando levar... Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. A história é quebra-cabeça. Porque a gente não estava lá naquele momento. Então, o que a gente conta é um conto contado por alguém que esteve e que vai recontando. E como tudo, gente, isso é muito importante, tudo era na oratória. As pessoas não escreviam, não liam. Né? Eram poucas pessoas letradas. Então, meu amigo, na oratória, você aumenta um ponto. Lembra que eu falei que a espadada, na verdade, depois foi pesquisar, era uma bengalada? As pessoas romantizam aquilo que elas querem, elas omitem aquilo que interessa para elas, né? Então, a gente vai construindo aí uma história. Não é fácil, viu? Eu vejo a minha historiadora lá, eu peço uma coisa para ela, ela fala, calma. Não, eu quero para onde? Não, Luiz, calma. A gente começa. Hoje está tudo muito mais fácil. Você tem a internet, a maioria dos acervos, até da cidade de Mojimirim, já está online.
A gente tem uma hemeroteca. Quando eu entrei na secretaria, a nossa hemeroteca não tinha nada no lugar, por exemplo. Então, você não conseguia nem entrar dentro do espaço, quanto mais mostrar as pessoas. Quanto mais dizer onde que está a história de tal época, onde está a história de tal época. Né? A gente tem uma preciosidade em Mogi, que é a Gazeta de Mojimirim, quando o Mojimirim ainda escrevia com Y. De 1886 a 1889. Esse período da história, você tem lá anúncio de venda de escravo. Homem com dentes assim, mulato, assado, pronto para fazer tal coisa. Né? Você tem ali propagandas da época, você tem o que era notícia naquela época. Então, digitalizar isso, para você reconhecer uma época, é muito importante. É muito importante. Muito importante. Como a gente também teve pessoas que contribuíram muito para a história da cidade ser contada, Paulo. Quando você pega um pintor, historiador, que vai lá, como o Torad era, por exemplo, um grande pintor de Mogi, ele lia o que estava escrito e aí ele reproduzia na obra dele. Para a criança, para nós adultos, materializa a nossa cidade de alguma maneira. Né? Então tem a primeira missa, a primeira igreja, a gente com certeza está do jeito que seria? Não. Mas a gente tem uma referência. Né? Então é um pouco isso. Tem também, é esse que você está falando, esse artista que pintava, que ele veio de Mojimirim também, ele é reconhecido internacionalmente? Na verdade, graças a Deus, Mojimirim, na área de artes plásticas, é muito bem servida. A gente tem artistas com referências internacionais. Você falou o nome dele, esqueci o nome. Eu gravei no celular, só que eu tenho que procurar. Isso. Na verdade, quando a gente estava conversando, o Salão Nobre nosso leva o nome do Luiz Guardia. O Luiz Guardia Neto, ele foi um artista que é inovador até para os dias atuais. Se você vê a obra dele, você vai falar, nossa, parece que foi feito em 2025. E ele é dos anos 80, tá? Ele tem obras até hoje que estão no acervo em Nova York e tudo mais. Ele fazia arte postal, que já é uma arte, se a gente for pensar nos anos 80, era muito inovadora. Mas hoje ainda se existe isso como inovação, que era uma arte que misturava colagem, canetinhas, tinta, fotos, ele misturava tudo dentro de uma tela, né? E o Luiz Guardia, olha como se... Hoje a gente tem que fazer esse reconhecimento, mas como se tem dificuldade das coisas? Porque o Luiz Guardia, ele foi o primeiro caso de HIV da cidade. E quando a gente fala de HIV nos anos 80... eu lembro. Era um choque falar Era um disso. choque. A pessoa, você não ia chegar perto da pessoa, porque você não entendia nada da doença. Era a doença dos homossexuais, né? E ele morreu, né? Morreu, e a família falou, vou jogar tudo isso fora. Imagina, uma riqueza de acervo, que hoje qualquer pessoa que for lá ver o acervo dele, que hoje, graças a Deus, é incorporado no patrimônio da prefeitura, e está lá no nosso acervo, que a gente tem que fazer uma homenagem para ele ainda, bem legal de exposição, e ia ser jogado fora. Aí uma pessoa culta da cidade falou, não faça isso, me dá que eu vou guardar. Ele guardou por muitos anos, depois ele falou, não, vamos dar para o município, que seja do município. Então, imagina quantos artistas, quantas pessoas maravilhosas que passaram despercebida por causa até dessa coisa. E ele era um artista muito doido, era um artista que naquela época fazia foto em cemitério, que a galera tudo nua. Até para os dias atuais, ele é um cara que assusta. Né? Mas quando você vê, hoje a gente pode até falar, é mais do mesmo. Mas isso nos anos 80, você falava, pô, esse cara é diferenciado. Era muito à frente, né? Muito à frente, muito à frente. E por isso ele pagou um preço caro por ser à frente, como tantos artistas brasileiros. Sim. Né? Que a arte tem isso, né? Essa gente não consegue botar para fora, porque a gente sente, a gente leva para dentro e isso pode trazer vários problemas para a gente, inclusive de saúde mental, e a gente vai recorrer à droga, vai recorrer a qualquer coisa. Nossa, que legal. Ô Bia, a gente teve um papo muito legal aqui, uma hora passa rapidinho, né, Luiz?
Tanto é que as histórias que você está falando aí, tem muita gente... Eu mesmo não conhecia 90% do que você falou. Imagina quem está aí, que às vezes fala assim, pô, eu quero conhecer um pouquinho. Acabou de ter uma aula de muita coisa. Além de saber que Mojimirim, ele guarda muita coisa e ainda espera muito desenvolvimento, tanto na cultura e no turismo, Claro. pelo que você falou, realmente está desenvolvendo um trabalho muito forte nisso. Tem um potencial grandíssimo. E além disso, aprendemos um monte de coisa com o conhecimento que o Luiz aí na trajetória dele mostrou pra gente. Né? Show de bola. Ô Luiz, quero agradecer demais, cara, você ter participado com a gente aqui. Foi rápido, mas bom, foi uma hora, com uma história dessa. Demais. Não, na verdade, a gente trouxe pessoas aqui como você, que a gente gostou de bater o papo, que a gente vai e fala, parece que foi uns 15 minutos, não, já passou uma hora e a gente tá aqui, né? Mas, ô Luiz, como eu sempre peço, eu queria pedir para você também deixar suas considerações finais, um alô, uma palavra final para quem você quiser, mas olhando para sua câmera, que é essa aqui. Ó. Opa. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que nem tudo que eu falei aqui eu tenho ganho de causa total para dizer, então vamos pesquisar, vamos estudar, vamos discordar, que é bom discordar também, dizer, não, eu também sei disso, porque a gente está em construção. Quando a gente fala de história, eu não sou um historiador, então eu tenho a humildade de dizer que eu vou pesquisar junto com o meu pessoal. Quero convidar todo mundo a frequentar a cultura de Mojimirim, aos eventos nossos. A gente está aí numa programação bem legal no próximo mês de setembro, outubro é aniversário de Mojimirim. Então, uma das coisas que a gente faz muito, além de fazer festa, é recontar a história da cidade, porque eu acho que a minha cidade é importantíssimo que todos conheçam e também que a gente construa essa história de pertencimento. Para saber tudo, Cultura Turismo MM, é o nosso @lá, Cultura Turismo MM. Aí as pessoas podem saber de tudo mais. Eu adorei bater um papo com vocês. Espero que a gente possa conversar sempre. Com certeza, já está estendido o convite aí para algum outro momento, beleza? Então, obrigado, Luiz, obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Luiz, muito obrigada. Bom? Então, vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.